Alô, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Análise de Carona, eu sou o caroneiro e hoje vamos falar. Eu vou contar duas historinhas sobre o modo americano de construir coisas. Eu gostaria que, se alguém mora nos Estados Unidos ou conhece um pouco mais a parte industrial deles, eu gostaria de saber se a história que me contaram é verdade, porque eu não presenciei o que eu vou contar. Eu estou repassando de coisas que eu soube, né? Então, assim, uma época eu trabalhava numa grande empresa de equipamentos elétricos especiais e o que acontece? Eram máquinas girantes, né, geradores e motores muito grandes. Aí o pessoal falou assim, que quando tinha um pedido da Europa de equipamento grande, era um negócio mais fácil de fazer. Que o europeu gosta de fazer a máquina cheia de sensor, colocar numa fábrica perto da cidade, cheia de gente para cuidar. Aí tem um cuidando da temperatura, tem outro cuidando da rotação da máquina, tem outro cuidando da, da pressão do óleo de lubrificação, coisas assim, né? E daí a máquina é construída um pouco mais longa para a velocidade radial dela não ficar muito alta e também daí ela é fácil de construir e é até barata. Mas daí quando tem uma encomenda de alguma empresa americana ou do governo americano, e é um pandemônio, porque eles querem a máquina bem curta para que o eixo não flambe, ela com um diâmetro muito maior, né, e o que faz com que a velocidade periférica também fique perto do limite do que o material aguenta, aí você tem que botar cintas e tudo. Aí a máquina também tem todos os sensores de temperatura, de pressão, de refrigeração, tem um monte de máquina auxiliar para mantê-la funcionando. Só que os americanos enfiam esse equipamento lá no meio do nada, a 2.000 quilômetros da primeira pessoa viva que existe ali naquela região, e ligam lá e deixam trabalhando e não querem nem saber. Vão embora e nunca mais voltam para fazer manutenção nem nada, ou só fazem aquelas manutenção pré-programada ali e querem só que a máquina funcione. E se a máquina não funcionar a contento, eles processam o fabricante, né? Então tem que botar muito mais coisa, muito mais segurança, muito mais, fazer as coisas muito mais robustas, que sai tudo muito mais caro também, mas pelo menos os americanos pagam, né, para isso. E eu não sei se essa história é verdade, mas dá um quem me contou foi gente ligada ao comércio com os Estados Unidos, então algum fundo de verdade tem. Talvez está um pouco exagerada, né? E outra coisa que eu também soube assim, foi numa palestra, na verdade, de um fabricante de materiais de borracha aqui no Brasil, que também fornece peças de borracha para montadora de automóvel. O que acontece? Ele falou assim, que para os Estados Unidos, eles sempre tentavam vender para os fabricantes de automóvel, mas não conseguiam. Eles vendiam para vários outros mercados, né, na Europa, no Japão, na Ásia, na América Central, mas para os fabricantes de automóvel americanos eles não conseguiam vender. Aí, depois de muita conversa, um representante da fabricante americana lá, ele não disse qual, falou: vem aqui no inverno que daí a gente vai te mostrar o que, que acontece, né? Aí o cara comentou assim que eles foram para os Estados Unidos, passaram a noite bem no meio do inverno, passaram a noite no hotel e de manhã bem cedo o representante da fábrica veio pegar eles ali no hotel e ele levou para um subúrbio lá nos Estados Unidos. Nem levou para a fábrica, levou num subúrbio. Aí o cara da palestra falou assim: aqui no Brasil, na temperatura de 10 graus aí, a gente vai lá, liga o carro, deixa esquentar uns 5, 6 minutos, sai da garagem bem devagarinho para não forçar o motor, para não quebrar, porque o carro é um membro da família, né? Tem que tratar com cuidado. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, são 20 e poucos graus abaixo de zero, os carros tudo estacionado na calçada, não tem nada dentro da garagem, neve por cima do capô, por cima do teto com vidro congelado. Os americanos saem das casas assim com aqueles casacos e chega ali só chuta a neve fora do caminho do carro lá
e raspa um pouco o para-brisa para poder enxergar alguma coisa, entra no carro, liga o aquecedor no máximo, dá partida e sai com o carro. Com neve em cima do capô, neve em cima do teto, ninguém dá a mínima, sai arrastando a neve lá. Aí o cara diz assim, ai da montadora se não fizer o carro que aguenta isso, é processo direto, né? Daí o pessoal da empresa brasileira ali de borracha falou, a gente já sabemos o que fazer para vocês para aguentar o ritmo de trabalho disso ali, né? Aí eu achava que essa história era muito exagerada, né? Até encontrar um engenheiro alemão que trabalhou numa fábrica alemã de carros. Eu, por motivos óbvios, não estou dando os nomes das fábricas aqui, né? Mas vocês devem. Aí o que acontece? Esse engenheiro, ele comentou assim que eles faziam testes padrões para os motores dos automóveis, para a Alemanha e para o resto do mundo, todo o mesmo tipo de teste. Mas daí quando o carro era para ser vendido nos Estados Unidos também, eles tinham um teste extra, antes de botar o carro no mercado americano, eles tinham um teste extra ali, principalmente nos motores e caixa de câmbio, que era o seguinte, eles colocavam o motor numa câmara fria, abaixava 10 graus negativos a temperatura, deixava horas e horas ali para a temperatura estabilizar, e assim que a temperatura estivesse estabilizada, eles davam partida no motor do carro e acelerava na rotação máxima permitida no projeto com o câmbio e ficava vários minutos lá o motor funcionando nessa condição bem estranha assim. E daí fazia uma desmontagem no motor e se não tivesse nenhum trinca, nada acontecendo assim tal, daí podia ser vendido para os Estados Unidos. É claro que essas coisas eram tudo previstas em projeto, mas tinha que ter o teste físico final para garantir que todas as simulações estavam de acordo, né? Então, olha só, era o único país que tinha um teste diferente, coisa, porque eles sabem que os americanos não tomam nenhum cuidado com o equipamento deles. Eles simplesmente querem que o equipamento funcione até desmantelar todo de velho, e daí eles trocam, simplesmente jogam fora e compram um novo. Não é como o europeu, o japonês, ou aqui os latino-americanos que ficam tomando cuidado com as coisas e consertando e tudo. Isso aqui é quase um membro da família, o automóvel, a furadeira, as coisas assim. Não, cara, simplesmente metem o ferro até o negócio não aguentar mais e depois simplesmente compra novo. Eu não sei se eles estão certos ou estão errados, ou porque as coisas são muito baratas lá nos Estados Unidos, aí você acaba agindo dessa maneira pela maneira como é barato as coisas, né? Mas era só isso, eu só queria colocar essa opinião hoje para vocês, um vídeo bem simplesinho, né? Que não tem nada a ver com o que a gente costuma conversar aqui no canal, mas é só para dar uma descontraída. Ok? Até mais. Se quiser colaborar com o canal, tem as criptomoedas ali embaixo. Eu gostaria que você compartilhasse e desse o like aí para ajudar a gente. Ok? Muito obrigado.